Eu resolvi fazer meu intercâmbio aqui na Austrália quando eu já tinha 40 anos. Com 41, eu já estava aqui, desembarcando no aeroporto no dia 1º de abril de 2018. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Roberta e hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência e das coisas que aconteceram na minha vida desde aquela época, e isso em 2018. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu vim com toda a esperança, porque primeiro que eu já queria fazer um intercâmbio e segundo, porque eu tinha certeza que quando eu chegasse aqui eu já ia começar a falar inglês, porque não ia ter jeito, né? Só que a minha decepção foi muito grande, porque quando eu cheguei aqui eu não consegui desenvolver o meu inglês. E essa decepção foi me consumindo de uma forma que um dia eu cheguei em casa chorando, porque eu via as pessoas conseguindo uma coisinha e outra, mas eu não saía daquele nível do intermediário. Eu conseguia entender as pessoas, é claro que eu consegui uma coisinha ou outra ali, mas nada que eu olhasse e falasse, poxa, como eu evoluí. Pessoas vinham conversar comigo e eu saía correndo, tipo assim, eu me afastava, eu não queria que ninguém conversasse comigo, porque eu continuava do mesmo jeito que eu estava no Brasil. E aí, quando eu fui para casa esse dia, essa noite, eu chorei bastante, fiquei falando o que eu fui fazer da minha vida, gastei todas as minhas economias para fazer esse intercâmbio de 6 meses, já estou no terceiro mês e eu não consigo me desenvolver. Então eu fui dormir. Eu acordei com uma sensação estranha. Eu acordei com o seguinte pensamento: sabe de uma coisa? Eu tô aqui há 3 meses, eu tenho mais 3 meses e eu vou ver o que pessoas da minha idade que têm dificuldades para aprender alguma coisa, o que elas fazem para aprender línguas. Então comecei a fazer pesquisas, comecei a fazer exercícios, comecei a colocar em prática aquilo que eu fui aprendendo. E tem muitas pessoas dando dicas, tem muitas pessoas, e eu selecionei aquelas que realmente me ajudaram. Então, com 1 mês e meio depois, tipo assim, já estava aqui há 4 meses e meio, eu já estava falando muito, gente. Eu desenvolvi de uma forma que o professor me elogiou no meio da classe e falou: Roberta, faz tempo que eu não vejo um aluno crescer tanto em tão pouco tempo. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi manifestar ali os frutos do meu esforço. Então, quando o meu intercâmbio de 6 meses terminou, eu estava fluente no inglês. Eu conversava com todo mundo. Eu conversava com criança, com velho, com adulto, as pessoas vinham conversar, eu me sentia toda. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que muitas vezes, a gente adquire muito conteúdo. E isso, inclusive, na vida espiritual, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento pessoal. A gente tem muito conteúdo, porque tem pessoas maravilhosas trazendo conteúdos grátis aí na internet, e a gente consome e não coloca nada em prática. E eu entendi isso quando eu comecei a lidar com essa questão de lei da atração, com a lei do crescimento, com as leis do caibalho. E eu percebi que se a gente não colocar em prática, tudo o que a gente vai ter é conteúdo. A gente não vai conseguir evoluir. Essa questão do meu inglês, que eu tinha tanta dificuldade, essa questão do inglês, que quando eu cheguei aqui eu tive tanta dificuldade, foi simplesmente porque eu quis manter uma vida que eu tinha lá no Brasil. Eu ia para a escola, eu fazia os exercícios, voltava para casa e durante a semana eu não praticava nada o inglês. A mesma coisa quando eu cheguei aqui, eu ia para a sala, conversava lá uma coisinha ali, outra ali com o professor, com as pessoas, e quando saía da aula, eu simplesmente não praticava nada. Gente, é um absurdo. Eu sei que é um absurdo, você vai falar, mas estava lá e não falava. Eu fugia das pessoas, eu não queria conversar, eu não queria passar vergonha, eu não queria enfrentar, eu não queria passar pelo processo de crescimento. Tipo a semente para ela começar a dar broto, a brotar, ela precisa se arrebentar, ela precisa mudar de estado. E era isso que eu não estava fazendo. A mesma coisa eu trago para a minha vida, para a minha evolução espiritual, para a questão de crescimento, expansão da consciência. Conteúdo tem um monte na internet, tem um monte. Só que nós precisamos ter a coerência de ver o que serve para gente e temos que ter a coragem
de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Porque do contrário, a gente vai ficar anos estudando e nunca nada vai acontecer na vida. A minha melhora no inglês, ela foi perceptível em 1 mês e meio, porque eu tinha muito material carregado do Brasil, a única coisa que eu não tinha era coragem de me expor e colocar aquilo em prática. A mesma coisa quando eu comecei a estudar a lei da atração, comecei a assistir vídeos, principalmente os vídeos da Mai. Eu entendi a respeito da centelha divina, a Mai Andrade, né, lá no canal Temporariamente Humana. Claro que eu não posso deixar de falar dela. E eu comecei a praticar, eu comecei a conversar com a minha centelha, eu comecei a entender que eu sou a centelha, que eu tenho uma luz aqui dentro de mim que me guia, a minha intuição. Eu comecei a me desenvolver verdadeiramente. Eu sempre faço exercícios, eu procuro me conectar com a fonte criadora, com tudo que existe, com tudo que tem de sagrado. Eu fiz vários cursos de lei da atração, eu fiz curso da Mai, eu fiz muitas coisas e a verdade é que isso é um crescimento diário. Tudo que você aprende na vida e traz para sua vida que não era uma coisa comum. Eu, por exemplo, o inglês, se eu fico um tempo sem falar inglês, eu dou uma enferrujada. Eu preciso treinar com frequência, senão eu vou esquecer uma palavra aqui, outra ali. Inclusive, às vezes eu esqueço palavra em português, de tanto que eu treino o inglês para poder manter na ativa. E outra coisa é a questão do crescimento pessoal. Quando a gente quando a gente deixa de seguir esses caminhos, esses passos, a gente acaba enferrujando também. Nesse vídeo eu trago a importância que foi para mim colocar em prática tudo que eu fui aprendendo na vida. Muitas coisas a gente aprende e aí a gente tenta uma vez ou outra e não dá certo, a gente acha, isso aí para mim, isso não é para mim, e acaba perdendo uma grande oportunidade de evolução. Quando eu cheguei aqui na Austrália e vi que o meu inglês não estava desenvolvendo, eu tinha duas opções. Uma, ficar chorando até dar os 6 meses e voltar para casa, ou duas, seguir a minha intuição que sugeriu que eu fosse buscar exercícios que fossem fazer com que eu conseguisse a confiança que eu estava precisando para falar o inglês. E a mesma coisa é com o nosso crescimento pessoal. Tem que ser uma coisa diária, uma constância, entender o outro ser humano, você se colocar no lugar do outro e ver o que faz bem para você em toda essa sopa aí que o pessoal está oferecendo. É muito interessante você usar a sua intuição e quando você não se sentir bem com alguma coisa, você pedir orientação interna. E fazendo isso, com certeza o caminho certo vai ser mostrado para você. Saber o caminho é uma coisa, agora você andar pelo caminho é outra. E isso vale para tudo. Valeu para o meu desenvolvimento no inglês, vale para o meu desenvolvimento espiritual, o meu desenvolvimento pessoal diário. E num contexto geral, beneficia a mim, a minha própria pessoa e as outras pessoas ao meu redor. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira e a gente se vê no próximo. Até lá!